A entrevista de hoje de Flávio Dino no UOL, além de seus últimos movimentos na sua visita a São Paulo, indica a possibilidade de uma articulação para que Flávio Dino seja candidato a vice-presidente num eventual chapa com Luciano Huck pelo PSDB. Eu vou explicar neste vídeo por que penso assim. Eu fico muito à vontade de falar isso porque o segundo vídeo mais visualizado do meu canal é um vídeo cujo título é Flávio Dino no PT. Esse vídeo teve 90 mil visualizações. Eu diria assim que todo mundo que acompanha articulações políticas, todo mundo que gosta de política, que acompanha intensivamente política no Brasil, viu esse vídeo. 90 mil pessoas. Flávio Dino no PT. E quando eu fiz aquele vídeo em função da conjuntura, eu estou acompanhando sempre a conjuntura, os movimentos de Flávio Dino sugeriam que ele estava se colocando, simplesmente se colocando, tem muitos anos ainda pela frente, muita água vai passar embaixo da ponte, mas se colocando para ser candidato a presidente em 2022. E, eventualmente, o PT, tendo dificuldade de ter um candidato de dentro do partido, poderia vir a convidá-lo para entrar no partido. Então, aquele vídeo tem a ver com essa conjuntura lá daquele momento. Esses movimentos de agora, de Flávio Dino, sugerem outra coisa. A entrevista de hoje, por exemplo, em algum momento da entrevista, ele diz que ele poderia, que ele não teria problema em formar uma chapa com o Luciano Huck. Inclusive, ele na entrevista, se refere a Luciano Huck até de uma maneira mais íntima, chama Luciano Huck somente de Luciano, se refere a ele somente pelo primeiro nome. Então ele poderia vir a formar uma chapa. E aí, nesse caso, Flávio Dino seria vice. Por que eu digo isso? Porque Luciano Huck não iria largar a carreira dele, fazer uma imensa operação de saída da Rede Globo para ser vice de alguém, né? Se ele fizer isso, e inclusive eu venho aqui amadurecendo o meu pensamento, o PPS se ofereceu como partido, mas o mais provável é que Luciano Huck tente ser candidato, sendo candidato a presidente, venha a ser pelo PSDB. O Dória não tem a simpatia de segmentos importantes do partido, o Dória já sofreu várias derrotas importantes internas no partido, quando tentou punir Aécio Neves, foi uma derrota acachapante, quando agora tentou ter um líder do partido na Câmara de sua confiança, perdeu por um voto, mas perdeu. Enfim, o Dória, apesar de toda a máquina, da imensa máquina política que ele tem sob controle, ele não tem a simpatia de segmentos muito relevantes do PSDB, de modo que Huck poderia ser o candidato a presidente. Huck entra no partido com apoio de Aécio, inclusive Huck se dá muito bem com Aécio, com apoio de Aécio e de todos que gravitam em torno de Aécio, Fernando Henrique, Alckmin, e eles dizem para o Dória, olha Dória, fica aí em São Paulo, se quiser você vai ser candidato a governador, reeleição, isso aí é teu. Nós aqui vamos cuidar na candidatura a presidente. Recentemente saiu uma pesquisa mostrando que Huck entrava no Nordeste, no eleitorado pobre do Nordeste. Flávio Dino é do Nordeste, de esquerda, do PCdoB. O grande calcanhar de Aquiles, se alguém quiser, porque Bolsonaro irá para o segundo turno em 2022. É o presidente, foi eleito, foi votado uma vez, em primeiro e segundo turno. Para o eleitor de Bolsonaro, nada mais fácil do que votar novamente nele numa nova eleição, desde que, obviamente, aprove seu governo. Então, Bolsonaro tem uma vaga no segundo turno, a eleição tende a ser uma eleição em 2 turnos. Quem terá a outra vaga? O PT é o candidato do PT é o candidato natural da outra vaga, principalmente por conta da cidadela nordestina, principalmente por conta da força do voto nordestino no PT, voto do PT que ele obtém no Nordeste. Bom, essa pesquisa indica que Luciano Huck tem chance de entrar no Nordeste, uma eventual chapa com Flávio Dino ajudaria mais ainda, e pelo fato de ser de esquerda. É fato também que Flávio Dino não teria muita facilidade, não teria essa facilidade toda para ser o vice de Luciano Huck, porque aí o ACM Neto ia querer, né, um Partido Comunista, PCdoB, aí o DEM, PP, PR, todos os partidos do Centrão
que talvez quisessem caminhar com uma eventual candidatura do Luciano Huck, iriam dizer, olha, o PCdoB tem muito menos que nós todos juntos. Ou nós indicamos o vice e aí apoiamos e damos nossos recursos eleitorais para a chapa, ou então vocês ficam com o Flávio Dino e nós vamos buscar outros caminhos. Então ele teria dificuldade. Mas enfim, eu só estou chamando a atenção o que a entrevista abre como possibilidade. E aí eu gostaria de relacionar a entrevista com o fato do fim de semana, aqui do início dessa semana. Flávio Dino se encontrou com Lula em um dia e no dia seguinte se encontrou com Fernando Henrique. Note, Lula até pouco tempo atrás estava preso, foi preso pela Lava Jato, e aí, nesse sentido, ele está, porque o PSDB está numa situação inteiramente oposta à do PT. O PSDB agora tem saído muitos apoios públicos do PSDB a medidas do governo Bolsonaro. Rogério Marinho, que fez a reforma da Previdência, uma figura importante na equipe econômica, foi deputado federal do Rio Grande do Norte pelo PSDB. Júlio Semeghini, que é quem toca o ministério lá do astronauta, da ciência e tecnologia, o número 2 do ministério, PSDB, foi deputado federal do PSDB. Então, se a gente for levantar todos os quadros do PSDB que estão no governo Bolsonaro, são muitos. E recentemente, até no Twitter, o PSDB tem sido mais atuante na defesa do governo Bolsonaro. Então, quando Flávio Dino sai de um encontro com Lula num dia e vai no dia seguinte para o encontro com Fernando Henrique, Lula tendo sido preso pela Lava Jato, em seguida tendo sido vazado conversas, né, lá o Intercept, o Vaza Jato, mostrando que Fernando Henrique era um dos aliados, um dos protegidos da Lava Jato. Então ele se encontra, né, com uma figura no dia seguinte que é um ferrenho opositor de Lula, né? Então é meio que pisar em falso fazer isto, ainda que seja do agrado de uma parte importante da opinião pública, de uma parte de formadores de opinião, no sentido de fazer pontes. Eu entendo esse agrado, eu só estou mostrando a dificuldade política disso. Então, esses movimentos de Flávio Dino, eu acho que naquele meu vídeo, como eu disse, quer dizer, essa semana até eu fiz um vídeo, né, dizendo a novidade de Flávio Dino. Foi um vídeo que eu fui surpreendido pelo fato que aconteceu depois. Eu fiz o vídeo depois de Flávio Dino se encontrar com Lula, porém antes de ser noticiado o encontro dele com o Fernando Henrique. Talvez não tivesse feito o vídeo após o encontro com o Fernando Henrique. Não por conta do aspecto de conciliação, não é isso. Eu acho que quando você busca conciliação, você tem que ter muita clareza já do seu posicionamento. É uma negociação com a sua área muito bem defendida. Eu acho que quando o Flávio Dino faz esses movimentos, ele meio que se coloca para todos os lados. Ele se coloca dentro da possibilidade que ele falou de fazer uma chapa com Luciano Huck, então ele está se colocando para um lado, e ele se coloca também para o outro lado, dizendo, não, estou com o PT, Lula é uma figura importante, ganharia qualquer eleição. Então ele está se colocando para os dois lados. Só que neste momento o PT é um ferrenho opositor do governo Bolsonaro e o PSDB está defendendo fortemente o governo Bolsonaro. Então é uma situação complicada para Flávio Dino fazer isto. É isso que eu estou querendo chamar a atenção. A entrevista de hoje, ela aponta na direção básica de se colocar, abrir a possibilidade de ter o seu nome como vice de uma chapa em torno da cabeça de chapa de Luciano Huck, visando deslocar o PT para o segundo turno e disputar Luciano Huck, candidato a presidente, Flávio Dino, vice, tentando derrotar o que o Flávio Dino chama o nazismo, o fascismo de Bolsonaro. Eu vejo mais... É uma carta que foi colocada na mesa, né? Eu não estou dizendo que essa carta irá adiante, né? Essa carta irá vencer o jogo. Foi uma carta colocada na mesa em função dessa entrevista. Desta forma que eu vejo. Essa carta pode ser retirada, existe possibilidade de recuo, não tenho a menor dúvida disso. Não tenho a menor dúvida. Agora, por outro lado, né, eu imagino que
um político, é um pouco a lógica da política. Eu estou falando aqui, não diz respeito a esse ou aquele político, né, o que eu vou falar agora, diz respeito à lógica, a lógica da política. Você escolhe um lado, você fica com muita clareza naquele lado. Quando você fica de um lado para o outro, sambando, né, os dois lados olham e dizem assim, olha, peraí, mas o que ele quer? Para ele tanto faz, pode estar lá ou pode estar cá. Né? É totalmente diferente de você escolher um lado, seguir com esse lado e transigir na reta final, na reta eleitoral. É inteiramente diferente. Lembrando lá, 2002, Lula com a carta aos brasileiros, Lula com vice José de Alencar. Quer dizer, então ele transige no ano eleitoral. Ele diz, minha posição aqui é muito clara, eu sou isto, agora deixa eu abrir um pouco e trazer mais gente para o meu lado, mas ele faz isso na 25ª hora, ele não faz isso com antecedência, ele não fica sambando de um lado para o outro, que pode gerar nos dois lados um certo ressabio, uma certa falta de confiança. Ora, num dia ele está com uma figura, no outro dia está com outra, afinal está com qual? Né? É exigido fazer ponte? Sim, não tem a menor dúvida. Mas uma coisa é você, 2 anos antes da eleição presidencial, fazer ponte com elite política. Outra coisa é 2 anos antes da eleição você fazer pontes de programas discursivas, de aproximação com segmentos sociais. São coisas diferentes. Né? A elite política está o tempo inteiro trabalhando, está o tempo inteiro se mexendo. O político faz política 24 horas por dia. Tá? E os segmentos sociais não, estão levando sua vida, você pode fazer discurso, já transigir, tem uma determinada imagem, inclusive imagem essa que me motivou a fazer o vídeo que eu mencionei já aqui, né? Esse vídeo, o segundo mais visto do meu canal, que é Flávio Dino no PT. Bom, era isso que eu queria dizer, era mais ou menos essa mensagem. Leia essa entrevista de hoje de Flávio Dino e leia com esses olhos. Note que a principal mensagem da entrevista é a possibilidade de uma chapa, e aí eu estou juntando com outras informações, Luciano Huck, candidato a presidente, Flávio Dino, vice. Luciano Huck, candidato a presidente pelo PSDB. Eu peço que você se inscreva no meu canal e marque as notificações. Faça um comentário sobre o vídeo. Aqui, eu digo, não é local de lacração, ninguém é obrigado a concordar ou discordar, né? Podemos discordar e continuar amigos, e podemos concordar também e continuar amigos. Aqui é um campo, é um momento para reflexão, para eu até tento deliberadamente, eventualmente, tirar você de sua zona de conforto. Um abração.